Dando continuidade, pessoal, vamos agora falar a respeito de medidores de pressão. Um medidor de pressão, conhecido como manômetro de tubo aberto, ele é um medidor simples de pressão constituído de um reservatório de um determinado gás, que se comunica com um tubo em forma de U, como vocês estão vendo aqui, nessa extremidade. Tá? Uma das extremidades do tubo está sujeita a uma pressão aqui que é chamada pressão do gás, PG, que será medida. E a outra extremidade aqui é aberta, onde está sujeita aí a pressão atmosférica. A diferença de pressão entre esses dois pontos, PG, pressão do gás, menos a pressão atmosférica P0, é chamada de pressão manométrica. E a gente pode escrever dessa forma, que a pressão manométrica é a pressão do gás menos a pressão atmosférica, que é aqui o P0 também. E isso nada mais é do que a pressão dessa coluna de líquido, pelo teorema de Stevin. Essa pressão só do líquido é ρGH. Então, de forma simples, a gente consegue medir a pressão dessa coluna de líquido, porque facilmente, conhecendo o líquido, claro, o ρ do líquido que está presente aqui, conhecendo a gravidade a gente conhece, e a altura você pode medir, você tem aí um manômetro de tubo aberto. E aqui vem, na prática, esse líquido utilizado muitas vezes é o mercúrio. E aí, utilizando o mercúrio, a gente pode usar uma nova unidade para medir pressão, que é milímetros de Hg. Porque a gente vai ver na sequência aí que o Evangelista Torricelli, ele verificou que 76 centímetros de mercúrio dá exatamente o valor da pressão atmosférica. Tá? Então, 1 atm é 760 milímetros de Hg ou 760 torr. Esse torr aqui não é aquele carinha lá da Marvel que vocês adoram, não, né? Que é o bonitão lá da Marvel. Esse cara aqui é o Torricelli. Tá? Então, 760 torr é o equivalente à pressão de uma atmosfera. E o que é a pressão de 1 atm? Tá? Lá atrás a gente não discutiu bem isso. É a pressão exercida por toda a camada de ar que existe sobre a nossa cabeça. Tá? Como a gente está aqui, a gente está acostumado com essa pressão, a gente não consegue perceber essa pressão. Mas, no entanto, quando os jogadores de futebol vão lá jogar na altitude de La Paz, vocês sempre veem falar que lá o ar é mais rarefeito, porque está sujeito a uma pressão atmosférica diferente, porque como é uma altura, está numa altura diferenciada, reduz a pressão sobre a cabeça. Aí isso faz com que tenha sensações ruins para quem já está habituado a essa pressão aqui. E quando a gente vai para o nível do mar, a gente tem um leve aumento de pressão também devido a esse aumento dessa camada de ar sobre a nossa cabeça. Tá? E aqui aparecem já outras unidades, 29,9 polegadas de mercúrio, 101,325 kPa que a gente já viu e o 14,7 libras por polegada ao quadrado. Essas unidades aqui de polegadas a gente praticamente não usa, mas é onde país de língua inglesa, tá? E, como eu falei para vocês, eu quero que vocês deem uma olhadinha lá na internet quanto que vale o libra e quanto que vale a polegada, tá? E aqui mostra o experimento de Evangelista Torricelli. Qual foi o experimento dele? Ele pegou um tubo fino, tá? Comprido, cheio com mercúrio, tampou uma das extremidades e virou de ponta cabeça dentro do recipiente. Olha aqui a imagem dele fazendo o experimento. Perceba que esse mercúrio ele vai descer até uma certa altura. Ele verificou que toda vez que ele fazia o experimento, essa coluna de mercúrio aqui, tinha sempre a mesma medida, 76 centímetros. Qual que era o significado disso? O significado era que o peso aqui, o peso dessa coluna se equilibrava com a força atmosférica do lado de cá, tá? Com o peso da coluna de ar. Ele igualou as duas e ele verificou, então,
que 1 atm era 76 centímetros de Hg e ficou mais conhecido como 1 atm 760 milímetros de mercúrio. Por isso que a gente utiliza, então, essa unidade. Então, o evangelista Torricelli nasceu em 1608, em 15 de outubro, lá em Florença, e morreu em 25 de outubro de 1647. Tá? Foi um importante cientista aí na física. Então, na próxima aula, a gente vai resolver mais alguns exemplos aí. Abraço!